Olá, 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 Prof. Beto aqui com você. E o tema agora é dívida pública. Dívida pública, Betão. Sim, é importante você ter uma noção geral do que é a dívida pública. Bom, você já sabe que a receita é a arrecadação dos tributos. A despesa é aquilo que o Estado tem que gastar. Temos despesas obrigatórias e discricionárias. Obrigatórias como na área de saúde, de educação, pagamento de folha de salário do servidor público e assim por diante. E tem as despesas de investimento. Bom, quando a despesa é maior que a receita, vai gerar o quê? A dívida pública, objeto de estudo desse nosso bloco. Bom, então a dívida pública, ele vai ser o seguinte, olha só, aqui ó, na verdade é aqui, a dívida pública federal, aqui é um passo anterior. O mercado interbancário é o mercado em que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros a um preço e juros especificados. É comum que essas entidades financeiras recorram a solicitações de financiamento de outros bancos, ou seja, de um banco para o outro. Agora a pergunta é, e o governo? E o governo? Quando o Estado brasileiro precisa de dinheiro emprestado, será que ele se recorre a quem? A outro governo? A outro país? Ele pode fazer isso, Betão? Pode. E pode pegar dinheiro emprestado com sua própria sociedade, com seu próprio povo. Então vamos lá. A dívida pública federal, que também tem a dos estados, DF, municípios, ó. A dívida pública federal é a dívida contraída, gerada, ou obtida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal. Nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma arrecadação de 10 e uma despesa de 13. Eu estou com uma dívida de 3. Aí eu vou lá, pego R$3 emprestados a juros de 10% ao ano. Passa um ano e eu não tenho dinheiro para pagar esses 3. Então, eu tenho que pagar pelo menos os juros de 10%, que é de 0,3%, para não aumentar o montante da dívida. Só que nem para pagar o 0,3 eu tenho, porque de novo eu fechei no negativo. Eu vou lá, pego o dinheiro emprestado para pagar os juros e de repente amortizar uma parte. Principalmente se os juros estiverem mais baratos depois de um ano. Se depois de um ano os juros estiverem mais baratos, eu contraio dívida nova para pagar a dívida antiga, dívida nova mais barata, dívida antiga mais cara. Agora, se o juro no futuro está mais alto, aí eu pego o valor para pagar os juros e manter o principal estável. Vou pegar o menos possível. A dinâmica então é essa. Eu vou usar a emissão, ou vou, antes de falar do título público, mas eu vou obter recursos emprestados ou para pegar empréstimo para fazer pagamentos novos, de dívidas novas, ou eu vou pegar aquele empréstimo para refinanciar a dívida antiga. Então, para que eu pego o empréstimo? Ou para pagar uma dívida nova, ou para refinanciar uma dívida antiga. Você aí que está assistindo essa aula, pelo amor de Deus, só vai me pegar um novo empréstimo para pagar a dívida antiga se o juro de hoje tiver menor, mais barato do que o anterior, tá bom? Aí sim vale a pena, senão nada de fazer esses empréstimos, não. Bom, vamos lá. Agora, é importante você entender o seguinte, que esse déficit orçamentário surge quando a receita obtida pelo governo é menor que a despesa realizada por ele. O déficit primário é a diferença entre as despesas e a arrecadação tributária de um governo. Ele inclui gastos e receitas públicas, sem contar o pagamento de juros da dívida pública ou de correção monetária. Então, o déficit primário é aquele que não conta o pagamento de juros da dívida. E eu tenho, ó, quando os juros são incluídos no déficit, podemos dizer que se trata de um déficit operacional. Déficit operacional, além de se incluir nesse déficit o valor das despesas não cobertas pela arrecadação, inclui também os juros da atual dívida. Ou seja, o que seria o déficit operacional? É a dívida mais os juros da dívida antiga. Lembra que eu peguei 3 emprestado? Peguei 3 bi emprestado e agora a taxa de 10% ao ano. Passou um ano, eu tenho que pagar pelo menos aí 0,3 bi. 0,3 bi de juros. Se eu não tiver, eu vou ter que ir lá pegar dinheiro emprestado para fazer isso, tá bom? E aí eu vou calcular, tá bom, quanto é que eu devo? Bom, o meu déficit primário aqui é de 3 bilhões. Bom, esse é o déficit primário. Tá incluídos os juros? Não, só inclui os juros. Aí eu tenho uma dívida, um déficit operacional, esse déficit operacional de 3,3 bilhões, o déficit operacional. Esses 3 aqui é os juros que eu tenho que pagar, tá bom? Agora, o déficit primário é importante no cálculo da sustentabilidade da dívida pública. Se um governo incorrer em déficits primários ano após ano, terá de se endividar para poder saldar sua despesa. Ele está se referindo aqui ao seguinte, se cada ano, olha, nesse ano, 2022, eu fechei com uma dívida de 3 bi. Em 2023, aumentou para 5 bi. Ou seja, está aumentando a dívida em si. Eu estou tendo mais gastos do que eu tinha antes. Não pode. Esse déficit primário tem que diminuir. Ou seja, a razão dessa dívida tem que diminuir. Ou eu diminuo a despesa, ou eu aumento a arrecadação. Que é como você falar o seguinte, ô meu amigo, você me empresta o dinheiro. É porque esse mês ficou faltando R$300 para eu fechar. Aí beleza, ele vai te emprestar R$300. Aí no mês que ô meu amigo, você me empresta R$300. Lembra que mês passado faltou 300? Mas esse mês voltou a faltar mais 300. Assim, pô, eu te emprestei o dinheiro, não corrigi nada na vida. Mas não, tu me emprestou. Percebe? Da próxima vai falar, então, se todo mês tu ficar devendo 300, vai me pegar emprestado, como é que tu vai me pagar? Essa é a ideia. Se no outro mês você falar assim, olha cara, eu tô melhorando, no mês passado eu fiquei devendo 300, esse mês eu fiquei devendo 200, me presta só 200, eu tô te devendo 500, mas percebe que você tá me ajudando a soldar minha dívida? Aí no terceiro mês eu tô devendo só 100, veja, tá reduzindo, esse déficit primário tá caindo. Ah, e os juros? Não, os juros eu vou te pagando aqui pelo menos os juros, mas eu tô conseguindo regularizar as minhas coisas, você é um anjo na minha vida, se não fosse você eu tava ferrado. Percebe? Ele tá conseguindo reduzir. Aí no outro mês não, esse mês eu não vou te pegar nada emprestado, tá aqui, parcela do primeiro pagamento, você me deu uma carência, agora eu tô te pagando aqui. Então isso seria essa relação do déficit primário, tá bom? Então tem que analisar o que é dívida nova, se essa dívida nova tá crescendo ou se tá diminuindo, tá bom? Se estiver diminuindo, beleza. Por outro lado, se o governo obtiver superávit primário, isto é, quando a arrecadação é maior que a despesa, ele gerará recursos com os quais poderá pagar os juros da dívida. Aí, no quarto mês ele fala, olha, esse mês me sobrou R$100, pega esses R$100 aqui, ó, tô pagando os juros e na parte do principal também, que aqui é Betão, tá bom? E é isso que vai acontecer com o déficit e o superávit. Agora você nunca mais vai assistir a um jornal e aceitar aquelas informações que estão lá. E agora você sabe, déficit primário é aquele déficit oriundo de uma dívida que o governo fez em determinado ano.
Se o déficit primário do ano seguinte aumentou em relação ao anterior, é porque eu estou gastando mais do que eu gastei no ano passado. E aí você fala, puta, aí você fala, poxa vida. Aí você fala, poxa vida, caramba, eu já te emprestei 150 bilhões. E agora tu me vem com 180 bilhões? Onde é que a gente vai falar assim? A gente precisa de um plano fiscal. Para você cada vez mais dever menos e não ir aumentando. Ah, eu sei que sempre vai ter alguém para emprestar mesmo. É aí que essa pessoa que vai te emprestar o dinheiro vai começar a exigir juros mais altos para poder te emprestar. Porque ele tá vendo que você está se endividando, o risco dele aumenta. O risco de você não pagá-lo aumenta. Tá bom? Então é isso. A dívida pública pode ser contraída da seguinte forma, ó. Como é que eu obtenho essa dívida pública, né? Essa dívida pública ela vai acontecer por minha formalização, né? Porque uma coisa é o déficit. Eu tenho receita e tenho despesa. Receita menos despesa se for positivo, superávit. Receita menos despesa se for negativo, tem déficit. Confere aqui comigo, ó. Confere aqui comigo na telona. Ó, receita menos despesa se for positivo, superávit. Receita menos despesa se for negativo, déficit. Mas ainda não é dívida. Eu tô no vermelho. Agora, não, tá no azul ali, né? Agora você vai ficar no vermelho, ó. Opa. Agora, ó, déficit. Como é que esse déficit vira dívida? Bom, tô com um déficit de 150 bilhões de reais. Bom, você pode aceitar o déficit, não pegar dinheiro emprestado nenhum. Só que quando tem déficit, alguém não recebeu. Um aposentado, um pensionista, um servidor, alguém não recebeu. Por quê? Porque se tem déficit, eu não vou conseguir pagar alguma conta. Para conseguir pagar todas as contas, e por isso que a gente acha que o dinheiro do governo é infinito, que ele dá conta de pagar tudo, e que tudo é público, então não tô nem aí, é porque para não deixar isso aqui acontecer, é igual aquele filho que não sabe o duro que o pai dá para pagar as contas todo dia. Como ele não sabe a dificuldade que é, ele não tem noção de dinheiro. O brasileiro também não tem essa noção, porque ele não sabe o duro que o Estado dá para ir lá pegar o dinheiro emprestado. Para pagar o juros, ele não consegue, ele não enxerga isso. Tá? Porque é aqui que agora vai surgir a dívida. Bom, eu não vou deixar ninguém sem receber. Então eu preciso pegar o dinheiro emprestado. E aí surge a dívida. Como é que eu pego o dinheiro emprestado? Bom, pegando empréstimo com outro país, com o FMI, com o Banco Mundial. Ou pegando dinheiro com investidores. Eu emito um título público. Eu vou emitir um comprovante para mostrar que eu vou te pagar. Em outras palavras. Amém. Eu sei que você falou saúde aí pra mim. Vamos imaginar o seguinte, ó. Não falou não, pô, fale. Porque tu não quer passar no concurso? Fale saúde pra teu professor. Aí, ó, tá aqui, esse é o título. Aí fala, olha, você vai me emprestar R$1.000? Te empresto. Mas qual é a garantia que eu tenho que você vai me pagar? Não, ó, tá vendo esse título aqui? Esse título é o documento que eu, Estado brasileiro, me comprometo a pagar a você daqui a um ano o valor principal do empréstimo acrescido de juros. Que vamos combinar aqui. E aí vai lá, combina a taxa de juros e tal, tem ali um empréstimo. E aí o Estado se endividou, emitiu um título, emitiu um documento que comprova que agora ele é devedor daquele investidor. Pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Principalmente instituições financeiras. Mas investidor, pessoa física e jurídica também, em geral. Tá bom? E aí, o que que acontece? Como no caso dos empréstimos com outros países, você tem que seguir a cartilha desse país, é comum o Estado preferir a emissão dos títulos. Quando os recursos são captados por meio de emissão de título público, a dívida daí decorrente é chamada de dívida mobiliária. Aqui, ó, é a chamada dívida mobiliária. Dívida mobiliária federal. Quando a captação é feita via celebração de contratos, a dívida é classificada como dívida contratual. Títulos públicos, então, vamos pensar aqui, ó, dívida mobiliária federal. Essa dívida mobiliária federal, ela é decorrente da emissão, ó, decorre da emissão de títulos públicos. E aí ele vem, títulos públicos são uma promessa de pagamento pela qual o governo se compromete a pagar o valor recebido acrescido de juros em uma data futura. Os títulos públicos são considerados instrumentos financeiros de renda fixa, emitidos pelo governo via oferta pública, ou seja, em um leilão, ou via uma venda direta ao comprador. Já os contratos são usualmente firmados com organismos multilaterais, FMI, tais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o próprio FMI, como falei. O resultado da dívida pública é normalmente medido em relação ao produto interno bruto, dívida dividido pelo produto interno bruto, ou seja, pelo total de bens e serviços produzidos no país ao longo de um ano, a dívida, né, em relação ao PIB. No Brasil, a relação dívida-PIB já chegou a ser uma relação baixa de 50%. Atualmente, essa relação é muito mais expressiva no Brasil, podendo chegar a quase 100%. Ou seja, o tamanho daquilo que a gente produz é o tamanho daquilo que a gente deve. Então, se a gente vendesse o Brasil, a gente pagaria todas as dívidas e não sobraria nada. Isso é ruim, né? A dívida pública federal pode ser classificada como dívida interna e externa. Quando os pagamentos e recebimentos são realizados na moeda corrente, em circulação no país, ou seja, no real, é dívida interna. Então, se eu emitir título público para pagamento em reais, dívida interna. Por sua vez, quando tais fluxos financeiros ocorrem em moeda estrangeira, usualmente o dólar americano, a dívida é classificada como externa. Então, eu tenho dívida interna e tenho também a dívida externa. E aí, obviamente, o que a gente tem que ficar atento para a prova, tá bom? É um assunto que ele está relacionado a quê? A títulos públicos e que por si só, muito dificilmente, vai cair uma questão dessa de maneira isolada, tá bom? Agora, olha só, o que acontece? Você tem que entender que quando eu falo em dívida externa, talvez você já tenha visto a expressão bond, tá bom? Já viu essa expressão em algum lugar? Bond, não consegui fazer, quero fazer a gracinha do 007, né? Bond. Eu não estou falando do 007, meu nome é James, meu nome é Bond.
James Bond. Não é esse James Bond. Bond significa obrigação. Então, existem títulos que o Brasil pode emitir também em dólares, chamados de C-Bonds. E aí seriam obrigações que o Brasil teria que pagar no exterior. O Brasil teria que pagar em dólar. E aí surgiria o quê? A dívida pública externa, ou seja, dívida externa. Dívida externa que o Brasil deve para investidores estrangeiros, para países estrangeiros, tá bom? Chamado de bonds. E aí me fugiu aqui agora a musiquinha sacanagem. Depois você me manda o tema de abertura, a clássica do 007, tá bom? Me manda lá no meu Instagram que eu quero saber se você chegou até aqui na aula, tá? Então manda lá, @prof. Beto Fernandes. Beto Fernandes. Abertura clássica do 007, para eu saber se você chegou aqui e entendeu que esse bonds, né, é uma obrigação que o governo tem de pagar em moeda estrangeira. Bom, aí o que acontece? As emissões externas dizem respeito a títulos emitidos no mercado internacional. Assim, os credores da dívida externa não são necessariamente estrangeiros, verdade. Assim como os credores da dívida interna não são necessariamente apenas brasileiros. Se o governo emite C-Bonds lá no exterior e um brasileiro compra, ele quer receber em dólar. E é para um brasileiro. Agora, ele emite títulos no Brasil e um investidor estrangeiro americano compra o título em reais. E aí, ele também comprou dívida interna brasileira. Então esse é um peguinha bom para você saber aí. A dívida externa é como é a emissão da dívida. A dívida é chamada de externa ser emitida em dólar. É chamada de dívida interna ser emitida em real. Não importa se quem está comprando é um brasileiro ou um estrangeiro. O brasileiro que compra a dívida brasileira em dólar está gerando para o Brasil, não é ele que está gerando, né? Está ocorrendo aí uma dívida externa. O Brasil contrata dívida externa. Agora o investidor estrangeiro comprou títulos públicos emitidos em reais, aí ele está negociando dívida interna. Negociando dívida interna. Então é isso, tá bom? Para fechar e você não confundir. Dívida externa, governo brasileiro emite dólar, emite dívida em dólar, títulos em dólar. Dívida interna, governo brasileiro emite títulos em reais. E aí, tudo vai fazer com que você invista em um ou no outro, a depender da sua expectativa da cotação do dólar. Você pode pensar, mas por que isso? Porque aí você tem que pensar, cotação do dólar, expectativa de inflação, expectativa de juros futuros no exterior e no Brasil. Então, para isso é que eu posso, analisando o cenário, verificar o que é melhor, a dívida interna ou a dívida externa, em especial a cotação do dólar, principalmente pensando no cenário futuro, tá? Se eu estou imaginando, por exemplo, que o dólar vai subir, eu posso, de repente, comprar uma dívida e emprestar dinheiro para o governo em dólar, imaginando que o dólar vai subir mais ainda. Na hora que eu for receber, eu vou receber em dólar e quando eu converto para reais, eu recebo mais. Por exemplo, você estava na taxa de R$3 o dólar, emprestou para o governo brasileiro, ele converteu em reais, converteu a 3. Na hora que ele te paga em dólar, você converte e o dólar já subiu para 5. Aí, você emprestou a dólar a 3 e está recebendo em dólar também, só que quando você converte, depois de um ano, você está convertendo a 5. Mas olha o risco de variação cambial que você está correndo aí, né? Então é um risco. Bacana. E aí, dito isso, a dívida interna pode ser entendida como somatória dos débitos assumidos pelo governo junto a instituições financeiras, empresas e pessoas e que é paga em moeda corrente nacional. Em regra, a dívida interna se origina a partir de 3 fontes: gastos com saúde, educação, infraestrutura, pagamento de juros de dívidas anteriores e manutenção das políticas monetárias e cambiais do país. Tá? Como é que surge a dívida? Bom, gastos com saúde, dívida nova. Dívida nova. Vai afetar o déficit primário. Pagamento de juros das dívidas anteriores. Aqui o déficit operacional. Déficit operacional. E essa terceira, manutenção de política monetária e cambial do país, é quando o Banco Central chega para a Secretaria do Tesouro e fala: Secretaria do Tesouro, eu preciso que você emita título público para mim. Mas por quê? Porque os bancos estão com muito dinheiro na praça. Eu preciso frear o efeito multiplicador da moeda, porque eles estão pegando R$100 em um depósito em conta corrente, empresta para uma pessoa esses R$90, era 10% compulsório, eu até já aumentei para 40%. Então desses R$100 que ele pegou na conta corrente, 40 está comigo no Banco Central, 60 é para ele emprestar. Ele empresta os 60. Ele empresta os 60, a pessoa pega os R$60 emprestados para pagar uma conta na farmácia. Na hora que ele paga os R$60 a conta na farmácia, o dono da farmácia vem, pega esses R$60 e deposita no banco de novo. O banco com esses R$60 que voltou para ele, 40% vai para o Banco Central e 60% o banco empresta de novo para outra pessoa. E vai girando. Eles estão emprestando dinheiro demais. A inflação vai ficar alta. Eu preciso que você emita títulos para que eu possa oferecer esses títulos para os bancos comprarão esses títulos e ao invés de emprestar o dinheiro para o povo, ele vai gastar o dinheiro que ele teria lá emprestando para você. Você vai falar: mas o que eu tenho a ver com isso, meu amigo? O problema é teu aí, se vira aí, Banco Central. Não, a Constituição Federal, no artigo 164, prevê que o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro para controlar a oferta monetária e taxa de juros. Então emita aí para mim. Claro que o Banco Central, por fazer parte da estrutura do governo, né? Isso não é. Obviamente que um vai ficar com raiva do outro. Mas ele fala: caramba, eu nem estava precisando de emitir mais dívida agora, vou ter que emitir só para o Banco Central arrumar esse outro pilar da economia do país. Então, a despesa pública, a dívida pública aumenta, eu crio um problema para solucionar outro. Sabe? Então é complicado isso. É por isso que surgiu um outro mecanismo, o depósito voluntário remunerado do Banco Central. Bom, isso é conversa para outra aula. Mas saiba que uma das formas de desviar essa dívida é assim: o Tesouro Nacional tendo que emitir título público, não porque tem que cobrir saúde, educação ou pagar juros da dívida. É só para ajudar o Banco Central a controlar a quantidade de dinheiro que os bancos têm para emprestar. Ou seja, controlar a oferta monetária, controlar a liquidez da economia. Tá? Para controlar a liquidez da economia e a oferta monetária, eu também posso ter aqui criação de dívida pública. Tá bom? Então essa já é uma provável questão de prova. A dívida pública interna pode aumentar devido a uma manutenção de uma política monetária restricionista, com o objetivo de tirar dinheiro dos bancos. Eu emito títulos, faço com que o banco compre o título da Secretaria do Tesouro Nacional, o Banco Central, pede para a Secretaria do Tesouro emitir o título, esse banco compra, dos 500 que ele tinha para emprestar, ele põe 200 no título público e só fica com 300 para emprestar. Então ele aumenta os juros para a população, que comprando menos produtos na loja, a loja vende menos, loja vendendo menos, ela baixa o preço do produto. Então, é assim, a dívida pública, a criação de dívida interna pode se dar pela uma política monetária restricionista.
Bom, a emissão dessa dívida por meio de títulos públicos pode acontecer em leilões e também pode acontecer por emissões para o Banco Central e também via Tesouro Direto. Bom, quando é em leilão, a emissão de títulos internos em geral é realizada por meio de leilões abertos e competitivos, em que o governo vende títulos a diversas instituições. Em regra, esses investidores compram o direito de receber em uma data futura um valor maior que o valor pago na compra do título. Podem participar diretamente dos leilões, apresentando propostas às instituições regularmente registradas no Selic, correspondente a aproximadamente 500 participantes potenciais. Ou seja, não é pessoa física que vai estar lá, são bancos, instituições. Tem as emissões para o Banco Central, essa que eu falei para você. O Tesouro Nacional realiza emissões de títulos para a carteira do Banco Central para a realização de operações relacionadas à conduta de política monetária e também via Tesouro Direto. São as emissões realizadas no âmbito do Tesouro Direto, um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, por meio da internet. A ideia do Tesouro Direto é pessoa física mesmo, tá? A ideia do Tesouro Direto é promover o sentido de investidor, de poupança do brasileiro. E ainda as emissões externas, quando eu faço isso, títulos emitidos no mercado internacional. Refinanciamento da dívida é a dívida do governo que é paga com recursos de novas dívidas, né? Então, como eu falei para vocês, é como se uma pessoa quitasse um empréstimo no banco com recursos provenientes de um novo empréstimo, buscando sempre que possível condições mais vantajosas. A maior parte dos pagamentos da dívida é realizada com recursos obtidos por meio de novas emissões de títulos. Ou seja, em geral, paga-se uma dívida que está vencendo com recursos vindos da constituição de uma nova dívida. É o que a gente chama de rolagem de dívida. Rolagem de dívida. Pagar uma dívida usando outra. Os títulos da dívida pública são os títulos de dívida emitidos pelo governo brasileiro. O intuito da autoridade econômica é captar dinheiro para investimentos e custeio da máquina do Estado. Em outras palavras, ao comprar um título da dívida, você está emprestando dinheiro para o governo. Na prática, quem adquire, investe em títulos da dívida pública e se torna credor do governo. Logo, esse investidor empresta dinheiro ao governo em troca de uma remuneração, que varia de acordo com o prazo de resgate da aplicação. Esses recursos captados são destinados ao financiamento da dívida, que se refere a todas as dívidas contraídas pelo governo e para cobrir as insuficiências do orçamento. Tá bom? Então, turma, basicamente é isso sobre a dívida pública. Para falarmos de título público, é uma aula específica, que é só para você entender o nascimento dos títulos públicos. Aqui é a origem da dívida pública. Beijo no seu coração e lembre-se, desistir dos seus sonhos não é uma opção.